Eu duvido você chegar no fim desse vídeo, porque ele vai te deixar muito desconfortável. Agora, você tá respirando no modo manual e tá sentindo todos os dedos do seu pé encostando um no outro e as suas roupas encostando na sua pele. Ah, e você tá sentindo a sua língua encostar no seu céu da boca. Tem alguma parte do seu corpo coçando. E agora você acabou de perceber e você tá respirando manualmente de novo. Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara montou um boneco para sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco para sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco para sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Você é muito especial. Pra você
nasceu, seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois, você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos, um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo tava tudo normal, mas no dia 4 a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38 o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos, um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo tava tudo normal, mas no dia 4 a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38 o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos, um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo tava tudo normal, mas no dia 4 a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38 o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses o copo ficou extremamente nojento. No aniversário de 12 anos dessa menina, a mãe dela gravou esse vídeo e disse que daqui a alguns anos ia mostrar pra ela, pra provar que o seu estilo era só uma fase. Mas no seu aniversário de 16 anos, ela provou que a mãe tava errada. Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso. E achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia. E usar ele virou uma grande piada interna. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso. E achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia. E usar ele virou uma grande piada interna. Dá pra criar uma língua nova do nada? Vamos testar nesse vídeo. Crie uma palavra da sua cabeça que signifique algo. Por exemplo, eu acabei de inventar que na nossa língua livro vai ser lalá. E aí, comenta a palavra que você inventou com o significado. E aí, os comentários desse vídeo vão virar um grande dicionário da nossa nova língua secreta. Em 2018, um menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story. E ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que, uma semana depois, a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody,
vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não tava pronto pra sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele pra sua casa. Em 2018, o menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story e ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que, uma semana depois, a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não tava pronto pra sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele pra sua casa. Na China, criaram uma capa pra língua que faz você não sentir o gosto de alguma comida ou bebida. É só colocar e ele cobre 100% das suas papilas gustativas. Aí você pode tomar remédios com gostos nojentos sem sentir nada. É assim que os sons de jogos são feitos. O som bizarro da aranha do Minecraft, na verdade, é um chuveiro, ligando e desligando. E quando você coloca um item numa moldura, isso é uma escova de cabelo. E os sons esquisitos que o Villager faz realmente são só um cara fazendo barulhos bizarros mesmo. Adorei! Pra fazer o som das fogueiras em Roblox, não gravaram fogo real. Só apertaram plástico bolha e o som ficou perfeito. Já o som de pular é um pedaço de pau batendo no ar. E por fim, o som dos mascotes andando é, na verdade, aqueles brinquedinhos de cachorro. É assim que os sons de jogos são feitos. O som bizarro da aranha do Minecraft, na verdade, é um chuveiro, ligando e desligando. E quando você coloca um item numa moldura, isso é uma escova de cabelo. E os sons esquisitos que o Villager faz realmente são só um cara fazendo barulhos bizarros mesmo. Adorei! Pra fazer o som das fogueiras em Roblox, não gravaram fogo real. Só apertaram plástico bolha e o som ficou perfeito. Já o som de pular é um pedaço de pau batendo no ar. E por fim, o som dos mascotes andando é, na verdade, aqueles brinquedinhos de cachorro. Esse cara colocou QR Codes em todas as latinhas do mercado. Ele esperou pacientemente por horas até alguém finalmente comprar uma lata. E quando a mulher foi pagar e finalmente escaneou o QR Code, teve uma surpresa. Quanto tempo você sobreviveria se respirasse só essas coisas? Se você respirasse só gazélio de bexiga, aquele que faz sua voz ficar fininha, você viveria só 14 minutos, porque ele não daria o oxigênio que você precisa pra viver. Respirando por um canudinho, você até sobreviveria porque teria ar, mas seria em pouca quantidade e viveria só uma semana. Se você respirasse só pum, viveria por 2 semanas. Isso se você não morresse de vomitar antes. Por fim, se você tentasse respirar na água, até receberia um pouquinho de oxigênio, mas morreria depois de 2 minutos. Quanto tempo você sobreviveria se respirasse só essas coisas? Se você respirasse só gazélio de bexiga, aquele que faz sua voz ficar fininha, você viveria só 14 minutos, porque ele não daria o oxigênio que você precisa pra viver. Respirando por um canudinho, você até sobreviveria porque teria ar, mas seria em pouca quantidade e viveria só uma semana. Se você respirasse só pum, viveria por 2 semanas. Isso se você não morresse de vomitar antes. Por fim, se você tentasse respirar na água, até receberia um pouquinho de oxigênio, mas morreria depois de 2 minutos. Como pessoas altas e baixas enxergam o mundo. Uma pessoa de 2 metros enxerga por cima das prateleiras, vê as pessoas normais como se fossem criancinhas e algumas situações são meio estranhas. Já alguém com 1,65, que é a altura média pra mulheres, enxerga desse jeito. Consegue alcançar tudo numa boa, mas não bate a cabeça no teto. Privilegiados! Agora, uma pessoa de 1,50 vive assim. E eu nunca me toquei que tem gente que não vê desse jeito, porque pra mim é o normal. Esse é o vídeo mais odiado da internet. Ele foi postado em 2018 e em 2 dias já tinha 13 milhões de dislikes. E ele é a retrospectiva de 2018 postada pelo próprio YouTube. E as pessoas odiaram tanto esse vídeo que o botão de dislike foi desativado permanentemente depois disso. Como eles dormem num país que não anoitece? Na Islândia é dia 24 horas por dia, porque no verão o sol não se põe. Nos primeiros dias pode parecer legal, porque dá pra ir pra praia de madrugada ou andar de patinete à meia-noite. Mas depois de um tempo você começa a enlouquecer, porque o escuro é importante pro seu corpo saber que precisa dormir e descansar. E pra dormir as pessoas precisam improvisar várias maracutaias pra simular o escuro da noite. Esse menino achou a pergunta mais difícil do mundo. Um caminhão cegonha sem carga tem 4,2 toneladas. Ele transporta 7 carros e cada carro tem 1.350 quilos. A primeira pergunta fazia sentido. Qual vai ser o peso dele com os carros em cima? Mas a segunda era simplesmente qual a idade do motorista? Como é que eu vou saber? É assim que uma aranha faz uma teia. Usando a seda
seda que ela mesma produz, a aranha vai trançando ela com as patas pra formar a teia. Eu achava que isso demorava dias pra fazer, mas na verdade é coisa de meia hora. Eu nunca mais vou destruir uma teia na minha vida.